Olá a todos e bem-vindos ao segundo episódio do Coach Amorim All About Football. Hoje iremos falar sobre a National Football League, a NFL. A NFL é a competição mais intensa de futebol americano do mundo. Durante cerca de 5 meses, de setembro até fevereiro, 32 equipas lutam por um lugar no Super Bowl, que é o grande palco do futebol americano no mundo. Essas 32 equipas estão divididas em duas conferências, a NFC e a AFC, sendo que posteriormente cada conferência tem 4 divisões, Norte, Sul, Este e Oeste. Ao fim de cerca de 3 meses de competição, no final de dezembro, termina a fase regular e apenas 6 equipas de cada conferência se apuram para os playoffs, a fase em que é basicamente mata-mata, em que apenas uma equipa consegue seguir em frente. No primeiro fim de semana de fevereiro temos então o Super Bowl. Hoje iremos apenas falar sobre as 16 equipas que compõem a NFC. A primeira divisão que irei falar é a NFC East, composta pelos Giants, Cowboys, Eagles e Redskins. Esta divisão, ano após ano, é sempre uma das divisões mais competitivas da NFL. Curiosamente, este ano é também onde joga o atual detentor do título, os Philadelphia Eagles. As minhas previsões para esta temporada baseiam-se basicamente em os Philadelphia Eagles têm um roster muito bom, vão partir para o campeonato ser o seu quarterback titular, mas com o quarterback que lhes ganhou o campeonato do ano passado, o Super Bowl, o Nick Foles, continuam a ser os favoritos, no meu entender, a ganhar a divisão, com um recorde de 10 vitórias e 6 derrotas. Logo atrás vamos ter os Cowboys e os Giants. Os Cowboys perderam algumas peças importantes mais no seu ataque, no entanto, têm um grande quarterback, têm um excelente running back, mantêm basicamente o core de treinadores do ano passado, vão ser uma equipa que vai continuar a vencer jogos. No entanto, não acredito que vão conseguir alcançar os playoffs com o score que vão obter. Os New York Giants vêm de uma época desastrosa, conseguiram angariar muito bom talento no draft deste ano, fizeram algumas aquisições-chave e acredito que vão ser uma equipa que irá ganhar jogos inesperados e que vão terminar com um score de 8 vitórias e 8 derrotas. Porventura, Washington Redskins, muitas mudanças a acontecer, não tem um roster tão talentoso, mas acredito que porventura poderão ser uma das equipas que estará mais aquém das expectativas este ano. Vejo-os apenas a vencer um jogo e a perderem 15 e porventura a ficarem no top 5 de piores equipas desta temporada. NFC Norte, uma divisão composta pelos Vikings, pelos Packers, pelos Bears e pelos Lions. Uma divisão que, ano após ano, dá-nos grandes jogos de futebol americano. Acredito que este ano não será diferente e alguns dos melhores jogos que iremos observar da NFL desta temporada será nesta divisão. Aquilo que eu prevejo é os Vikings a vencerem a divisão, com um score de 14 vitórias e apenas 2 derrotas. Seguidos dos Green Bay Packers, que irão vencer 12 jogos, tendo 4 derrotas. E logo a seguir os Bears. Depois de uma temporada em que estiveram num processo de renovação, acredito que esta temporada conseguiram vencer alguns jogos, 7 para ser mais preciso, e irão ter 9 derrotas. De referir que os Bears adquiriram recentemente um dos melhores jogadores defensivos da NFL à atualidade, Khalil Mack. Os Detroit Lions, ano após ano, acabam por ser sempre aquela equipa que é um bocado o saco de pancada da divisão. Este ano vejo-os a vencer 5 jogos e a perderem 11. Apesar de um quarterback talentoso, são uma equipa com um novo head coach e acredito que irão demorar um bocado a entrar aqui dentro dos processos que são necessários para se tornarem uma organização vencedora. Chegamos agora à NFC South. Na NFC South as equipas que temos são os Saints, os Falcons, os Buccaneers e os Panthers. Aquilo que eu antevejo para esta divisão será grandes jogos com 2 dos melhores ataques que iremos observar na NFL esta temporada, os Falcons e os Saints. Acredito que os Saints irão ganhar a divisão com um score de 14 vitórias e 2 derrotas, liderados por Drew Brees, um dos quarterbacks mais experientes da NFL, com uma excelente linha ofensiva, com um excelente jogo de corrida, com um running back muito experiente e outro que vem de uma grande temporada que fez no ano anterior, serão os grandes vencedores desta divisão. No entanto, Atlanta Falcons, depois de uma presença no Super Bowl há 2 anos atrás, depois de uma grande desilusão, depois de uma temporada aquém das expectativas, acredito que este será um ano em que iremos ver os Falcons a competir para chegarem mais longe. Um score de 13 vitórias e 3 derrotas. Carolina Panthers, antevejo uma temporada de altos e baixos, onde irão obter 8 vitórias e 8 derrotas. Buccaneers, uma equipa que está constantemente em processo de rebuild, com o seu quarterback principal suspenso 3 jogos no início da temporada, acredito que irão passar um mau bocado
esta temporada e antevejo que irão apenas vencer 3 jogos e irão perder 13. Por fim, a última divisão da NFC é a NFC West. Nesta divisão temos os Rams, os 49ers, os Seahawks e os Cardinals. É uma divisão que é conhecida por ter algumas das melhores defesas da NFL, no entanto acredito que o paradigma está a mudar um bocado. Iremos ver alguns dos melhores ataques da NFL este ano a virem desta divisão. Os Rams acredito que irão ser os grandes vencedores da divisão, com 13 vitórias e 3 derrotas. São uma equipa muito equilibrada, quer seja no ataque, quer seja na defesa, e certamente são um dos grandes favoritos a marcar presença quer nos playoffs, quer no Super Bowl deste ano. Logo a seguir, os Seahawks, com 11 vitórias e 5 derrotas. Podem ser vistos como uma equipa que está numa fase de rebuild, perderam alguns grandes jogadores do passado, mas são uma equipa muito bem treinada e que certamente irão dar cartas este ano. San Francisco 49ers adquiriram o quarterback do futuro na temporada passada numa troca com os New England Patriots. São uma equipa que certamente irá ser muito boa nos anos que se seguem, no entanto acredito que este ano irão ficar-se por 10 vitórias e 6 derrotas. A última equipa da divisão, Arizona Cardinals, adquiriram um novo quarterback. Acredito que irão trabalhá-lo ao longo da temporada juntamente com o Sam Bradford, que foi o outro quarterback que eles adquiriram, e serão uma equipa que irão acabar com apenas 2 vitórias e 14 derrotas. Ou seja, as 6 equipas que eu acredito que irão chegar aos playoffs do lado da NFC são os Vikings, os Saints, os Rams, os Eagles, os Falcons e os Packers. Acredito que uma destas 6 equipas será a grande vencedora do lado da NFC e que irá marcar presença no Super Bowl. E tu, que equipa é que consideras que irá chegar ao Super Bowl do lado da NFC? Concordaste com as análises que eu fiz? Adorava ter os teus comentários no vídeo e que me dessem inputs sobre o que é que poderemos melhorar daqui para a frente. Hoje, no grande jogo de abertura entre os Philadelphia Eagles e os Atlanta Falcons, estarei juntamente com o Duarte Carreira a comentar o jogo em direto para ti. Basta ir ao site da Eleven Sports, fazeres o teu registro, terás direito a 7 dias gratuitos a utilizar a aplicação e poderás acompanhar o jogo em direto connosco. Poderás deixar os teus comentários, dar o teu feedback, dar o teu contributo e, desta forma, tornarmos o espetáculo do futebol americano um dos maiores espetáculos em Portugal.